Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou fazendo o segundo vídeo para vocês, que é o nosso vídeo sobre mudança. Depois de tudo que nós falamos, depois de vocês se conhecerem, depois de vocês entenderem qual a importância do planejamento nisso tudo, agora a gente vai colocar a mão na massa e eu vou contar para vocês um pouquinho do que eu fiz na minha vida, os conceitos que eu aprendi sobre mudança que transformaram a minha vida. Primeira coisa, gente, que eu queria falar para vocês é contar uma história que aconteceu comigo. Quando eu mudei para a Holanda, até contei isso em uma das minhas lives, talvez alguém aí conheça essa história. Quando eu mudei para a Holanda, comprando várias coisas, né, vindo do Panamá, e aqui eu falei, preciso comprar uma panela de pressão para cozinhar feijão. A gente sente muita falta da comida brasileira, né? Aí uma amiga minha mostrou uma panela alemã que ela tinha comprado, uma panela super toda modernosa. Eu fui lá, comprei essa panela, paguei uma pequena fortuna, comprei a panela e comecei a usar. Só que toda vez que eu usava a panela, o feijão vazava, ela fazia um barulho estranho, eu ficava com medo dela estourar, né? Panela de pressão é aquele drama. Só que, enfim, eu colocava pouco feijão, eu diminuía o fogo, eu fui administrando aquela panela e usando ela assim por quase um ano e meio. Um dia, depois de um ano e meio, essa minha amiga foi almoçar na minha casa e depois de toda vez que eu usava essa panela ter esses problemas, né, e administrá-los, ela falou: Nossa, mas você ainda usa essa panela? Eu já comprei outra faz muito tempo. E aí, enfim, eu falei: eu uso, tá? Mas quando acabou o almoço, eu fiz a seguinte reflexão. Já estava nesse processo de observar, né? De me auto-observar, minha reflexão foi o seguinte: olha como uma coisa boba, tá? Essa história só para ilustrar o quanto é importante a gente entender o nosso comportamento com coisas pequenas, porque eles também mostram a forma como nós fazemos coisas grandes. Minha reflexão foi o seguinte: eu tô passando por problemas com essa panela faz um ano e meio, mas precisou alguém vir de fora, vir aqui na minha casa e falar: Caroline, você ainda tá usando essa panela? Quando você vai mudar? Enfim, a ficha caiu para mim ali que em muitas situações da minha vida eu espero ou esperei alguém, hoje não mais, né? Mas alguém vir de fora e falar para mim que alguma coisa estava errada, porque eu aprendi a me acostumar com situações ruins. Então, esse é o primeiro insight que eu queria compartilhar dessa história. Não se esqueçam da panela de pressão. E do fato que muitas vezes a gente espera alguém vir de fora e perceber um problema que a gente tem e que a gente já deveria ter tomado uma atitude imediatamente para mudar, né? E não esperar um ano e meio como eu esperei. E aí, gente, queria conectar isso com os três pilares de mudança que eu introduzi na minha vida e que são fundamentais. O primeiro desses pilares, gente, é que para a gente fazer mudança, a gente precisa estar consciente, né? Isso aconteceu ainda numa fase em que eu não tinha o nível de consciência que eu tenho hoje. Lá no mentoring eu falei para vocês na segunda sessão. A mudança só se faz no momento presente, porque quando nós aprendemos, através dos exercícios que eu passei para você, a estarmos conscientes e vivermos no momento presente, essa atividade simples traz para a gente o empoderamento de nos pegarmos no momento de mudar, no momento em que precisamos fazer uma mudança. Então, esse é o empoderamento que a gente precisa ter a consciência de que eu mudo nesse momento. Entendendo que eu preciso comprar outra panela de pressão, eu compro imediatamente outra panela de pressão. Eu preciso sair para caminhar, eu levanto e saio para caminhar. Eu preciso caminhar amanhã cedo, eu separo a minha roupa e já deixo tudo pronto para eu caminhar. É assim que as mudanças acontecem. Então, o primeiro passo, o primeiro pilar para você mudar na sua vida é estar consciente e viver no momento presente. Por isso, a importância dessas duas atividades em todos os 21 dias do mentoring, para que você implante isso de forma definitiva na sua vida. Sem esses dois passos, não existe consciência e não existe mudança. Segundo pilar da transformação, gente, fundamental para a mudança. Tirar da sua vida tudo que não agrega valor. Para você fazer uma mudança real de vida, você tem que questionar tudo que você faz na sua rotina, no seu trabalho que não agrega valor, né? Ao longo da nossa vida, a gente implanta o conceito, né, desde que nós nascemos, de só adicionar coisas e de não parar de fazer coisas, né? Então, muitas vezes a gente vai adicionando em cima de coisas, de tarefas de rotinas, outras atitudes, comportamentos, hábitos, rotinas que não agregam em nada. E existe um conceito até de quanto mais faz, melhor, mas não.
né? Aquele conceito de estar super busy, é que eu trabalho com muitos mentorados para mudar imediatamente. Elimine tudo que não gera valor. Convenções sociais são compromissos sociais, reuniões com pessoas, conversas, atividades, tarefas que não agregam nada. Então, não existe a possibilidade de você colocar outras práticas positivas ou introduzir práticas positivas na sua vida sem você limpar coisas que você faz que não agregam em nada. Então, faça um exercício de sentar, listar todas essas atividades que não agregam em nada e parar de fazê-las imediatamente. Quando você ficar em dúvida em uma atividade ou outra, fica, se ela de fato pode parar de ser feita, né? O que você faz é parar de fazer e ver o que vai acontecer. Se alguém ficar doente, morrer, não sei se for algo muito grave, aí você repensa. Mas o meu conselho é fazer o que eu fiz, simplesmente para de fazer. Vocês já viram que tem coisas no trabalho que a gente faz simplesmente porque alguém sempre fez, mas ninguém nem sabe por que faz aquilo? Eu simplesmente fui parando e ver o que acontecia. Não acontecia nada, então tá bom, seguimos, introduzimos outras coisas que agregam valor. Então, a segunda coisa é essa, gente. Segundo conceito, eliminar tudo que não agrega valor para dar espaço para o novo, incluindo pessoas, coisas, atividades e rotinas. Terceiro passo da mudança, gente, sustentar o desconforto da mudança. Gente, a mudança, ela requer não só um processo de revisão de hábitos, atitudes e novas práticas, mas a adoção de novos caminhos neuronais. Não sei se vocês sabem o que é isso, né? Nossos neurônios, gente, nós construímos rotinas cerebrais quando nós fazemos as mesmas coisas. Quando nós cumprimos os nossos hábitos, aqueles que são bons, eles nem requerem mais esforço porque você construiu caminhos neuronais novos. Ou seja, para você deixar de fazer hábitos antigos e introduzir hábitos novos, isso traz um cansaço, isso traz estresse, isso traz mau humor, isso traz desconforto, isso no aspecto fisiológico. Então, interromper esses hábitos e começar hábitos novos requer a construção de novos caminhos neuronais. Eu sempre explico que é como você, existe um gramado e você vai passar sempre naquele lugar do gramado, você vai construindo ali uma trilhazinha, né, onde aquele gramado fica pisado. Os caminhos neuronais, eles são assim, né? Nos hábitos que você já tem construído, você já faz no piloto automático, como quando você aprende a dirigir. No começo você faz pensando e depois fica automático. Quando você anda nesse gramado e você vai fazendo aquele trilho, sempre pisando no mesmo lugar, você vai construindo ali um caminho. E os caminhos neuronais são assim. Então, para você mudá-los, você precisa parar de seguir nesse caminho, construir novos caminhos neuronais. O que significa, gente, a adoção de novas sinapses, de novas conexões cerebrais também. Esse é o processo fisiológico da mudança. O segundo processo, gente, que é o mental, intelectual, que liga o ego e o self, gente, é que quando eu deixo de fazer alguma coisa, o meu ego vai reclamar. O meu ego vai falar, você precisa fazer isso. O seu ego vai te assustar, ele vai te deixar com medo. Esse medo, gente, que o nosso ego nos impõe nessa situação, é justamente para você não romper com essa barreira de resistência e seguir e avançar. Ou seja, a vida, né, o propósito da vida é, ao nos defrontarmos com uma dificuldade para construir uma mudança, para dar um passo além, nós rompermos com essa resistência, rompermos com esse medo inicial que o ego nos coloca, mas o ego, ele vai justamente criar ali uma resistência, trazendo medo, trazendo insegurança, trazendo uma situação que vai te impedir de caminhar. Então, esse é o processo mental e intelectual que o seu ego e o seu self vão impor. Então, a cada barreira dessa que você impor, que você confrontar e você transpassar, é um novo nível mental que você chega, tá? E a vida é assim, gente, eu mudo quando eu construo novos caminhos neuronais e quando eu conscientemente entendo os medos que me limitam e venço essa resistência. Aí eu dou mais um passo, desculpa aqui, gente, mexendo no telefone, e dou mais um passo no sentido de uma mudança real que vai me trazer uma transformação. Tá? Então, esse é o terceiro passo. Aprender a lidar com esse desconforto inicial do medo, da insegurança e sustentar isso.
e ir fazer a mudança mesmo assim. Então, só relembrando os 3 passos. O primeiro, gente, que é o nível de consciência para poder mudar você precisa estar consciente e entender que a mudança só acontece no momento presente. O segundo, eliminar tudo que você faz que não agrega valor, principalmente para quem fala, eu não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho uma série de coisas ou desculpas que a gente cria. Você vai eliminar tudo isso para criar espaço para o novo. E o terceiro, construir os novos caminhos neuronais, né? Passar pelo desconforto para sustentar a mudança física, emocional e intelectual para ir para esse próximo nível, tá? E aí, gente, tem mais 10 dicas aqui que eu implantei na minha vida que vai ajudar vocês demais, tá? Uma vez que eu adotei esses 3 pilares, gente, a primeira dica que eu tenho para vocês é: não subestimem o poder da prática. Toda vez que a gente muda, ainda ficamos aquele tempo de desconforto, mas vocês têm que entender que a mudança é um processo, né? Igual quando você começa a dirigir, até aquilo entrar no piloto automático novamente, você fazer aquilo de forma natural, isso leva um tempo. Então não subestimem a necessidade da prática. Reconheçam que vocês estão no processo, mas não voltem atrás. O erro é que muita gente desconfortável por esse momento ruim da mudança, desconfortável, eles voltam a fazer o que faziam antes. Vocês já viram quantas pessoas não conseguem, por exemplo, sustentar uma dieta? Uma pessoa que não consegue sustentar uma rotina de exercícios, uma pessoa que não consegue sustentar uma rotina de trabalho, né, que requer mais atenção, porque ele está acostumado. Então, rapidamente essas pessoas voltam para aqueles caminhos neuronais, porque é onde, lógico, o ego, a mente, o cérebro vai tudo voltar para aquela zona de conforto. Então, a prática é fundamental para construir os novos caminhos neuronais e para você ficar confortável nesse novo formato com essa mudança, tá? Segunda coisa, gente, facilite os hábitos. Então, por exemplo, eu faço os meus kaizens da vida, que um dia eu vou fazer um vídeo para vocês extra aqui falando disso. Tudo que eu quero mudar, eu preciso criar todas as condições para mudar. Por exemplo, para eu fazer exercício todos os dias de manhã, às 7 horas da manhã, faça chuva, frio, sol, neve, eu deixo a minha roupa de exercício, o tênis, tudo separado em cima de uma cadeira ao lado do meu guarda-roupa, pronto para eu levantar, vestir, escovar os dentes e sair. Então, se eu quero fazer uma dieta, eu preciso já na lista de supermercado colocar somente o que eu vou comprar para minha dieta. Eu preciso pegar o meu armário e eliminar tudo que eu tenho na minha cozinha que não vai fazer bem para minha dieta. Se eu preciso trabalhar X horas para fazer X trabalho, eu vou me comprometer a fazer isso pela manhã, que eu sei que é quando a minha mente está descansada que eu vou poder fazer isso. Então, facilite e crie hábitos que vão suportar a rotina que você quer, que vão suportar a mudança que você quer fazer. Tá? Então, não subestime também a necessidade dessas questões práticas para te ajudar no processo de mudança. Então, essa é a segunda dica. A terceira dica, gente, que eu já falei, que é construir os novos caminhos neuronais, né? A construção desses novos caminhos neuronais, ela também tem que ser consciente. Você tem que estar consciente que você está passando por esse estágio da mudança. Então, siga firme, não volte, porque quanto mais você voltar... E tem uma coisa interessante que eu falo também, é que todo hábito, quando praticado... todo hábito é reforçado quando praticado, principalmente os hábitos ruins. Então, se você não fizer algo bom e reforçar isso, esse novo caminho neuronal, você também vai estar reforçando, ao deixar de fazer, o hábito ruim, tá? Então, não subestime a necessidade de criar esses caminhos neuronais. 4, gente, são as convenções sociais, né? As convenções sociais são mudanças que são das mais difíceis de fazer. Deixar de conversar com certas pessoas, deixar de participar de certos eventos, deixar de se relacionar até às vezes com pessoas da família que não agregam nada, deixar de participar de certos eventos de família ou eventos com amigos que não agregam nada. Por quê? Porque todo ser humano, né, a gente tem naturalmente esse medo de ser excluído de um grupo. Só que no momento que nós nos fortalecemos como seres humanos únicos e individuais que nós somos e aprendemos a nos comunicar com clareza, a gente vai falar com todo o nosso coração, com honestidade e com respeito que nós não queremos fazer algo, né? Ou simplesmente procurar atividades que façam mais sentido para a pessoa que nós queremos ser, tá? Então, elimine ou questione as convenções sociais que você segue e faz simplesmente porque foram. Eu tenho pessoas, por exemplo,
que eu vejo que amigas que vão na igreja e saem da igreja reclamando de tudo, das pessoas, da missa, falando mal das pessoas. Eu falo, mas para que vai então? Não vai. Ah, mas porque na cidade vão falar mal se não for. Gente, que convenção social mais idiota, né? Para você se conectar com Deus, é lógico que o ambiente onde todos estão ali conversando, a igreja, onde quer que ele seja, né? Se seja um grupo realmente focado naquilo, né? E com o desejo real de se conectar com Deus, isso é maravilhoso. Agora, não siga simplesmente uma convenção social, seja ela com amigos, seja na igreja, ou seja no trabalho, onde quer que seja, se você não quer, tá? Então, convenções sociais são obrigações criadas pela sociedade, tá? A igreja é só um exemplo, mas estou falando de milhares que a gente cria e que não fazem sentido. Então, sejamos honestos com a gente mesmo para fazer aquilo que faz sentido. O item número 5, gente, é buscar o caminho mais simples. A mudança, como eu falei, nós temos uma tendência de sempre adicionar coisas, né? Então, a mudança para o mais simples, ela é sempre mais fácil. Até o Bill Gates tem uma frase assim, que se você quer que um trabalho seja concluído, delegue para a pessoa mais preguiçosa do grupo. Porque essa pessoa sempre vai achar uma forma mais fácil de fazer. E os preguiçosos têm o seu valor, gente. Mas é meio que assim... Facilite tudo, pare de criar complexidade. A criação de complexidade, gente, é um reflexo da nossa insegurança. A criação da complexidade para fazer coisas é um reflexo da nossa insegurança em fazermos e confiarmos nas coisas simples. Então, criem formas simples de fazer coisas complexas, reduzam a complexidade, eliminem esse paradigma de quanto mais complexo, mais importante e mais valor tem, porque isso não é verdade. Sexta coisa, gente, pense grande, né? Nós falamos lá no começo, quem eu quero ser, o meu tipo, quem eu quero ser, o meu planejamento para me tornar quem eu quero ser e quais são os caminhos de mudança e transformação que eu preciso para isso. Agora, pense em grande, né? Pensem em mudanças que vão te levar realmente para aquele caminho que você quer, questionando coisas que você faz hoje que não tem nada a ver com aquilo. Então, pensem no que vocês querem ter, na forma como vocês querem se comunicar, a forma como vocês querem ser reconhecidos pelo mundo. Não usem como referência amigos ou pessoas que vocês conhecem. Usem como referência as pessoas que realmente gerem essa admiração em vocês. Pessoas que realmente inspirem vocês. Porque mudança não acontece se não tiver uma motivação interior muito forte, gente. Se não existir essa motivação que faz com que você não queira mais viver aquela vida que você tem. Inclusive, tem uma frase psicanálise muito forte, né? De que as pessoas só mudam pela dor, né? Infelizmente é verdade, mas eu também acho que quando existe uma inspiração, um desejo muito forte de mudar, uma inspiração real, uma motivação que vem do coração, essa mudança acontece. E eu passei por um processo muito legal de, em poucos meses, fazer muitas transformações reais em mim mesma, que depois que você entra no ritmo acelerado dessas mudanças, pensando nessa pessoa grande que você quer ser, gente, grande como ser humano, como pessoa que quer inspirar os outros, como pessoa que quer contribuir para com o mundo, essas mudanças ficam fáceis. Então, pensar grande inspira, e inspiração promove mudança, tá? Então, é esse o meu chamado aqui para vocês. O item número 7, gente, que para mim é fato, é que não se faz mudanças grandes se você não é capaz de fazer mudanças pequenas. Tá? Muita gente, elas ficam paralisadas porque elas têm em mente mudanças tão grandes, gente, que elas não fazem nada, elas não conseguem sair. Vocês já viram, por exemplo, uma pessoa que fala assim, eu quero perder 20 quilos. Aí ela levanta no dia seguinte, gente, ela não anda 3 quilômetros, ela anda 15 quilômetros. Ela começa com uma dieta radical, ela corta tudo. Gente, você acha que isso se sustenta? Não se sustenta. Então... não ignorem o valor das pequenas coisas, comecem com pequenos passos, comecem, eu quero me comunicar melhor pelo Instagram, começa com um post, começa comentando uma foto de outra pessoa e vai crescendo. Eu quero emagrecer, não coloque uma meta, eu quero emagrecer 30 quilos, começa com 3 quilos, com 5, com 10, com 15, e aí você vai aumentando até chegar até lá. As metas grandes, gente, às vezes elas são tão grandes, eu falo, pense grande na pessoa que você quer ser, mas entenda o caminho que você tem que fazer para chegar até lá. Ninguém acorda hoje,
uma pessoa completa, a mãe dorme hoje e acorda amanhã uma pessoa completamente diferente. Existe um processo para chegar até lá, então tenha uma meta grande, mas desmembre ela para ter claro na sua mente quais são essas mudanças pequenas de que você tem que fazer, as competências que você tem que adquirir para chegar até lá. O item 9, gente, é conheça as competências necessárias para que a mudança seja feita, né? A gente se preocupa muito com as metas, mas a gente esquece quais competências e habilidades eu preciso adquirir para fazer essa mudança acontecer. Ou quando eu estou sendo desafiado pela vida ou no trabalho, quais competências essa situação está requerindo que eu não estou tendo a capacidade de ter agora, ou de agir de acordo com essa competência. Então, esse item 9, gente, é fundamental. Não ignorem a necessidade de entender e de ser honesto com você mesmo, de falar qual competência eu não tenho. É uma competência de comunicação, é uma competência, uma habilidade de falar em público, é uma habilidade de liderar, é uma habilidade de segurança, é uma habilidade de falar um outro idioma, é uma habilidade de fazer bem a apresentação de um projeto, é uma habilidade de saber resolver problemas. Então, reconheçam quais são as competências que vocês precisam para conseguir fazer essa mudança acontecer, seja ela no nível pessoal, seja ela no nível profissional, e parando, tendo consciência, se observando, vocês vão entender qual competência você requer, você precisa adquirir para fazer essa mudança acontecer. Gente, só no esforço as coisas não acontecem, a gente tem que agir de forma inteligente, tá? Então, agir de forma inteligente é pensar, por que eu não consigo fazer essa mudança? O que está me impedindo de fazer essa mudança? E quais são as competências que eu tenho que adquirir que eu não tenho para fazer essa mudança? Por exemplo, se eu quero emagrecer, a competência que eu tenho que adquirir é talvez ter um coach, talvez ter um nutrólogo, talvez ter um profissional, uma referência que pode ser nas redes sociais, alguém que seja conhecido, que tenha um conteúdo que pode me ajudar, adquirir um conhecimento que eu não tenho hoje, aprender a cozinhar é uma coisa que pode me ajudar a emagrecer, sim, porque você vai comer de forma mais saudável. Então, é esse tipo de competência. Eu quero ser promovido. Quais são as competências que eu preciso ter para cobrir esse delta que essa nova função me requer? E ao cobrir esse gap com essas competências atendidas, eu posso ser promovido. Então, tudo na vida requer esse tipo de entendimento de competências. E o item 10, que eu acho que é o caminho mais rápido, encontre um mentor. Entenda como os outros fizeram para mudar, tá? Aqui eu tô contando para vocês todos os segredos da minha vida, gente. O principal deles é esse último que eu falei. Adquiram as competências, sejam honestos e falem, não sei fazer isso, eu preciso aprender. Caroline, me conta. E aí, bons mentores, bons amigos, pessoas referências vão contar para vocês no detalhe como eles fizeram, as barreiras, o que eles simplificaram, os eventos sociais, convenções sociais bobas que não faziam sentido mais que eles abandonaram, coisas complexas que eles transformaram em simples, coisas em casa que eles deixaram de fazer para ganhar tempo, simplificação de projetos de trabalho, a forma como eles passaram a se ver. Então, entenda como outras pessoas fizeram, aprendam com elas e observem essas pessoas referências. Não observem, não percam tempo com pessoas, gente, que não são referências em nada. Otimizem cada oportunidade que vocês tiverem com pessoas que são referências em alguma coisa e perguntem curiosamente como elas fazem. Escuta, como que você faz para dar conta de tudo? Como que você faz para estar sempre assim? De uma amiga perguntou, como que você faz para estar sempre maquiada? Eu falo, eu levanto, saio para caminhar, volto, tomo banho, me maqueio 7 horas da manhã e fica pronto pro dia inteiro. Pronto. Como você faz para estar sempre arrumada? Eu escolho 3 estilos de roupa e compro tudo igual, só muda as cores. Pronto. Como que você faz para aprender inglês? Todos os dias eu leio 15 minutos em inglês em voz alta. Pronto, isso. Gente, então tudo na vida é simplificar, tá? Copiem pessoas que sabem mudar, que são referências naquilo e simplifiquem tudo, tá? Não esperem alguém chegar para falar para vocês da panela de pressão de vocês, tá? Essa história para mim é emblemática, embora ela seja muito simples. Mas só para fechar aqui os nossos 10 itens. Então foram esses, gente, os 3 tópicos principais de mudança, que em resumo são aqueles que fizeram ser quem eu sou hoje, né? Esses 3 pilares que me ajudam a mudar.
e os 10 itens que eu implantei e uso diariamente na minha vida para conseguir fazer a mudança acontecer. Espero que vocês tenham gostado, implantem desde já e comecem com o básico, que é o exercício de check-in e as escritas, né, a autoobservação, escrevendo o que você fez nos seus últimos 2 dias, porque isso vai te empoderar para agir, para fazer a mudança no momento presente. Um beijo enorme, gente!